Salve, salve pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo aí do horário que você está ouvindo a gente. Estamos aqui com mais um Sindicast, o podcast do SindPQ. E hoje a nossa convidada é a Marcela Medicina. Tudo bem, Marcela? Tudo certo, muito obrigada a vocês pelo convite, fico muito feliz de estar aqui hoje. Eu sou aluna da Unicamp, né? Fiz graduação em Ciência da Computação lá e agora estou fazendo também o meu mestrado em Ciência da Computação, mais especificamente na área de Inteligência Artificial na Unicamp. Massa, da hora. Para quem não me conhece, eu sou o Pedro, sou trabalhador do CNPEM, fiz o curso de Engenharia Física e hoje trabalho como analista lá no CNPEM. Marcela, a gente chamou aqui porque a gente sabe que você é idealizadora de um projeto super bacana, né? As meninas super cientistas lá na Unicamp. E eu queria que você contasse um pouco pra gente o que é o projeto, qual é a finalidade, qual é a missão. Você pode explicar um pouquinho mais pra gente? É claro. Bom, então o projeto Meninas Super Cientistas ele surgiu em 2019. Na verdade, ele surgiu de uma maneira muito abrupta, porque em pouquíssimo tempo a gente já realizou a primeira edição do evento, né? Começou com, acho que de certa forma, um devaneio, porque eu tava scrollando, né, ali no Facebook, né, tava dando uma olhada nas postagens e eu vi uma postagem específica de uma chamada para um evento que ia acontecer na USP, no Instituto de Oceanografia, que eram atividades para incentivar meninas em exatas, né? Então tinha algumas atividades em astronomia, oceanografia, coisas do tipo. E eu achei muito legal e eu já fui lá para me inscrever, assim, porque eu gosto de participar de todas essas coisas, assim, né? De mulheres em tecnologia, mulheres em ciência. Só que eu vi que era para meninas mais novas, né? Do ensino fundamental 2. E eu também achei muito legal. E eu pensei, poxa, se isso acontece na USP, isso pode acontecer na Unicamp também, né? Para as meninas aqui do nosso entorno. E eu mandei uma mensagem para o pessoal da organização desse evento. E eles me falaram que o evento não era itinerante, né? Que ele não ia pelas cidades, mas que a ideia é que cada universidade ou cada instituto, né? Enfim, realizasse o seu próprio evento desse. Nessa época era só lá na USP de São Paulo ou era em todas as unidades? Não, esse daí, na verdade, ele foi na USP de São Paulo. Uhum. Não na. Acho que você comentou de São Carlos, não foi na de São Paulo. Uhum. Mas esse evento, ele chegou aqui em São Paulo, no estado, através das meninas da paleontologia da UFSCar. Então, as meninas da Paleonto fizeram essa primeira edição aqui em São Paulo, no UFSCar, e a ideia surgiu durante uma conferência que elas foram no Rio de Janeiro de um evento chamado de paleontologia e elas conheceram o Meninas com... Nossa, desculpa, posso começar de Tranquilo. novo? Uhum. Beleza, então eu vou começar de novo. Eu vou recapitular do... Uhum. Beleza. Então, o evento chegou aqui em São Paulo pelas meninas da UFSCar, as meninas da paleontologia, e elas conheceram esse evento, se eu não me engano, durante uma conferência que elas foram no Rio, porque lá surgiu o Meninas Consciência. Meninas Consciência era uma iniciativa que surgiu lá na UFRJ pelo pessoal do Museu Nacional. Então, ali foi o start para todos os outros projetos que surgiram dali, né? Então, as meninas conheceram essa iniciativa no Rio, elas trouxeram para São Paulo na UFSCar, e aí já foi para a USP de São Paulo, e através das postagens dessa iniciativa da USP de São Paulo, eu conheci pelo Facebook e eu perguntei, né, se elas podiam trazer isso daqui para a Unicamp, mas elas falaram que não, que a ideia é que cada um fizesse o seu, né? E aí eu comecei a perguntar, não, tudo bem, mas como eu faço isso, né? Qual é o formato do evento, qual é a faixa etária, por que essa faixa etária, né? E as meninas me passaram mais ou menos a ideia de como funcionava a estrutura do evento e falaram, agora façam o de vocês aí na Unicamp, né? Então, eu comecei, com base em todas as informações que ela me deu, fazer o meu rascunho, né? Fazer o rascunho de como eu achava que seria aqui na Unicamp, quais seriam as pessoas legais para a gente chamar, quais seriam as atividades que a gente poderia fazer aqui de acordo com os museus que a gente tem aqui, né? Com a nossa infraestrutura, pensando em Unicamp, em Campinas. E eu, no momento, assim, eu tava, acho que no meio da graduação, e eu tava com um pouco de medo, né? Porque eu pensei, poxa, tô no meio da graduação, sou só uma aluna de graduação. Será que as pessoas vão botar a fé em mim, né? Será que os professores, a Unicamp enquanto instituição, vão querer apoiar essa ideia? Então, eu comecei a pedir ajuda para amigas minhas mesmo. Eu tenho uma amiga que fez graduação lá na UFMG e ela era muito boa
com artes digitais, né? Então, ela fez o nosso primeiro logo. Eu fiz a nossa primeira versão do site, que não era muito legal, mas essa mesma amiga já melhorou o nosso site, porque ela trabalha com desenvolvimento web, né? E coisas do tipo. Que, inclusive, é muito bonito, diga-se de Obrigada. passagem, viu? Eu adorei. Depois acessem lá, o design é muito Meninas bacana. Ficou muito legal a identidade Obrigada. visual do projeto, né? Depois a identidade visual, ela mudou um pouco. Posso explicar também o motivo que a gente trocou o logo. Mas essa foi, assim, a primeira versão do Meninas Supercientistas, né? E eu também, eu conheci uma pessoa que trabalhava no Museu de Astronomia de Campinas. E aí a gente conseguiu o primeiro patrocinador, assim, porque um amigo trabalhava lá. Daí eu pedi pro meu amigo, assim, por favorzinho, vocês podem apoiar, né? Então, eu acho que eu fui contatando todos os meus amigos e amigas que eu achava que poderiam simpatizar com isso, que acreditavam nessa ideia, que acreditavam na importância do projeto, né? Porque eu acho que isso às vezes as pessoas esquecem, é muito importante você ter uma rede de pessoas que apoiam a iniciativa, porque a gente não consegue de jeito nenhum fazer essas coisas sozinhos. E a gente precisa de muito recurso, assim, recurso pensando em pessoas para ajudar a gente, mas também recurso financeiro, né? Então, quanto mais pessoas conhecerem o evento, quiserem apoiar o evento, isso é muito bom pra gente. Então, com o primeiro patrocinador, as minhas amigas, aí surgiu alguns impasses, né? E algumas coisas do tipo, tudo bem, mas quem é a docente responsável por isso? A gente não pode liberar recurso, a gente não pode reservar sala sem ter docente, né? Então, no Instituto de Matemática, né, o IMEC, da Unicamp, tinha uma professora, ainda tem, né, professora de lá, Anne Bronze. A Anne é super ativa em tudo que envolve mulheres na ciência, mulheres na matemática. E eu fui conversar com a Anne, e a Anne também super topou. Hoje ela é diretora associada do Instituto. E a partir daí, eu, a Anne, a Juliane, que era minha amiga, né, a Luísa, que era essa minha amiga da UFMG, a gente já começou a organizar a primeira edição do Meninas Supercientistas. E a gente começou a organizar, acho que, se eu não me engano, em fevereiro, e o evento já aconteceu em maio, março. Foi uma coisa muito rápida, não lembro as datas de cabeça. Mas a gente fez a primeira edição assim. E a gente começou a postar as coisas no Facebook. E eu lembro que na primeira semana, a nossa página já tinha 1000 likes, assim, já tinha muitos compartilhamentos. E por causa da página, a gente conheceu a Julian, que também entrou para a organização do projeto. E a Julian já tinha mais experiência que a gente em fazer carta de patrocínio, kit mídia, né? Então, nossa, acho que foi um matching perfeito. A gente e a Julian, que era da medicina, né? Mas ela tinha muito a acrescentar pra gente nessas outras questões que a gente não era tão boa, assim. Foi um matching perfeito, assim, com a gente. Complementou ali as habilidades. Super. E aí a gente conseguiu, né, contato com os primeiros patrocinadores, o contato com o pessoal que ia organizar as refeições, os coffees, né? Porque o evento, ele funciona durante 4 sábados. E nesses 4 sábados, as meninas precisam ficar o dia inteiro com a gente na Unicamp. Então, a gente não pode, de nenhuma forma, esperar que elas tragam comida, que elas comprem alguma coisa. Assim, não só porque não tem nada na Unicamp, né? Não tem cantina, não tem nada aberto no sábado. Mas porque várias dessas meninas vêm de condições sociais onde a família, às vezes, recebe menos de um salário mínimo, né? Então, se a gente cobrasse qualquer valor, seria um fator muito limitante para a participação de algumas delas. E também pensando nisso, nós temos mais vagas para escolas públicas. Então, atualmente, são 65 vagas, 45 para escolas públicas e 20 para escolas particulares, porque a gente acredita que todo mundo, né, não só as meninas, todo mundo precisa de incentivo à ciência, principalmente as meninas, e as meninas de escolas públicas em particular, porque nas escolas públicas a gente não tem muito incentivo, contato com a ciência. Às vezes, assim, tem excelentes professores, mas a escola não tem recursos, a escola não tem laboratórios. Então, a gente acredita que essas meninas merecem muita atenção, né? Então, a gente quer que todo mundo esteja na ciência, todo mundo esteja nas universidades, mas para algumas dessas meninas, o Meninas Supercientistas, ele pode ser mais do que só uma oportunidade de conhecer a Unicamp, de conhecer ciência. É também uma oportunidade de enxergar uma possibilidade no sentido de, poxa, a universidade pública também é para mim. Se eu quiser, eu também posso fazer isso. Algumas delas, os pais não têm ensino básico completo, né? Então, elas vão ser as primeiras pessoas da família a entrarem na universidade. Isso pra gente é fundamental. Acho que acima de
que elas sejam uma cientista em ciências exatas, né? Porque o projeto para incentivar em ciências exatas, tecnologia e matemática, que são áreas de baixa representatividade feminina. Mas, poxa, se elas não quiserem seguir nenhuma dessas áreas, tudo bem. Acho que só delas entrarem na universidade, pra gente já é uma conquista incrível, assim, já é excelente. E no começo a gente tinha 4 sábados, só que a gente incluiu um sábado a mais, que é o dia para trazer os pais para a universidade. Porque elas chegam em casa super animadas falando da Unicamp, e é legal que os pais entendam também sobre a Unicamp, porque muitas pessoas moram na região de Campinas, mas não conhecem a Unicamp, não conhecem enquanto universidade, às vezes conhecem o hospital, mas não sabem que a Unicamp é uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Então a gente traz os pais nesse último dia, e durante esse dia a gente explica sobre as formas de ingresso, a gente explica sobre as bolsas de auxílio, sobre as oportunidades, para que os pais, quando elas cheguem em casa, eles também incentivem elas, porque não adianta a gente incentivar se lá dentro de casa elas não têm esse incentivo, né? Então foi uma coisa que a gente mapeou durante as outras edições do evento, né? E o que é o evento em si? Acho que eu me alonguei muito falando, né, das causas por trás, assim, do projeto, mas durante os 4 primeiros sábados, né, que não é esse dia com os pais, as meninas vêm para a Unicamp e elas ficam das 9 às 5, às vezes das 9 às 6, depende um pouquinho das atividades que nós vamos fazer. E a gente tenta proporcionar para as meninas uma imersão científica. Então, elas têm palestras e oficinas e, às vezes, visitas inteiramente organizadas por mulheres cientistas. Então, por exemplo, as meninas conheceram esse Museu Aberto de Astronomia, a gente levou as meninas até lá de ônibus, né? A gente também fez visitas ano passado ao CNPEM. Então foi muito legal, porque algumas meninas até choraram, porque elas não imaginavam que uma coisa daquela existia, né? Quando elas viram Sirius, elas ficaram tão emocionadas, né? Então, além de só palestras, é legal proporcionar essas visitas para as meninas, para que elas vejam esses espaços pela primeira vez, para que isso, acho que, motive o coraçãozinho delas de, nossa, que lugar incrível, quero estar aqui, quero trabalhar aqui, né? Então, isso é muito legal. E também as oficinas práticas, porque, poxa, muitas horas de palestra, por mais que seja interessante o tema, talvez possa ficar cansativo, né? Então, a gente tenta fazer uma coisa diversa e dinâmica, com várias áreas dentro de ciências exatas, tecnologia, engenharia e matemática, para que as meninas conheçam diferentes, assim, oportunidades, diferentes áreas e diferentes mulheres cientistas, né? Então, todas essas as atividades são presenciais, durante a pandemia a gente fez uma edição remota, mas a ideia é que essas pesquisadoras, cientistas, venham até aqui, conversem com as meninas, porque aí as meninas se sentem próximas delas para fazer perguntas, às vezes pedir conselhos e coisas do tipo. Então, essa troca é muito importante. Até é um dos motivos pelos quais a gente não aumenta o número de participantes, né? Muita gente pergunta, por que vocês não reservam centro de convenções da Unicamp, enchem o centro de convenções de meninas? Seria muito legal. Mas com 60 meninas, às vezes a palestrante, assim, já não dá conta de responder todas as perguntas. Com 200 meninas, por exemplo, já ia tirar todo esse lado de sentir que elas estão ali no lugar para receber apoio, uma coisa de, a gente conhece elas pelos nomes, elas conhecem a gente pelos nomes, elas dão abraço, elas conversam com a gente, sabe? Acho que elas criam um vínculo. Acho que isso é muito importante pra gente, o vínculo, né? A pessoa, para que ela veja ali como modelo, né? Inspiração, mas também que ela desenvolva um vínculo para ela sentir que é possível, né? Que é um lugar alcançável. Então, isso pra gente também é super importante. E em todas as edições, a gente também tem uma preocupação que bom, são 65 vagas, são sorteios, mas a gente tenta, quando a gente sortear mais ou menos equilibrado por série, né? Então, é do 6º ao 9º ano, mas a gente tenta deixar equilibrado mais ou menos a idade no sorteio. E a gente também tenta equilibrar no sentido de como elas se identificam no sentido de raça, né? Então, a gente quer que tenha uma proporção maior de meninas pretas e pardas, meninas indígenas e meninas brancas também. A gente quer que seja o mais parecido possível. Esse ano a gente bateu um recorde, assim, ano passado, inédito no Meninas Supercientistas, porque a gente teve... meninas pretas e pardas foram mais da metade das participantes. Acertei o microfone aqui. Tá tudo bem? Tranquilo. Desculpa. Então, voltando, né? A gente bateu aí o recorde de participantes pretas e pardas. Foi mais da metade das meninas que participaram do projeto. Muitas das meninas, a renda familiar era inferior a 3 salários mínimos,
muitas delas até inferior a um salário mínimo. Então, a gente ouviu relatos, assim, bem tocantes, porque uma professora disse que, por exemplo, a menina, quando ela estava voltando para casa, ela passou mal no ônibus, né? E aí a gente perguntou, nossa, será que ela, porque ela comeu alguma coisa diferente, tudo? E a professora falou que achava que ela tinha passado mal, porque ela nunca tinha tido acesso a tanta comida de uma vez, né? Então, esse tipo de coisa motiva muito a gente a continuar com o projeto, mas também tentar, né, durante esse sorteio, preservar essa distribuição em relação à quantidade de renda, em relação à proporção racial, para a gente também é super importante. São motivos de grande orgulho para a gente dentro do Meninas Supercientistas. E a gente acha que estamos avançando muito bem e conseguindo expandir muito bem o projeto. Esse ano a gente vai conseguir fazer 2 edições. Então... 2 no mesmo ano? No mesmo ano, geralmente é uma só. Então, vamos fazer uma em cada semestre. Período de férias? Não? Eu já tenho as datas, mas eu vou ter que colar aqui, que eu não sei de cor. Tranquilo. Vou dar uma olhada aqui. Bom, então, esse ano nós vamos fazer 2 edições. A primeira edição vai ser em junho e a segunda edição vai ser em outubro. Nós ainda estamos nos preparativos, né, para essa edição. A nossa equipe mudou um pouco desde o início, né? Então, atualmente na organização somos eu, Marcela, Sandra, professora do Instituto de Computação, Sandra Ávila, e Ana Xavier. Ana é pesquisadora da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp. Nós estamos na organização dessa última edição. E na edição que aconteceu durante a pandemia, éramos eu, Sandra, Ana, Esther, também professora do Instituto de Computação, e Julian. E agora, nessa última edição e também para essa edição, nós aumentamos a nossa equipe, né, a nossa comissão de organização. Temos outras meninas, também alunas da Unicamp, participando com a gente, o que também é fundamental para a gente expandir o nosso projeto, né? E durante o projeto, nós temos monitoras, porque são 65 meninas, né, pra gente. De gente pra... Sim. Então, tem uma monitora a cada 5 meninas. As monitoras também, em geral, são alunas da Unicamp. Então, elas se inscrevem. No caso das meninas, eu sorteio, mas as monitoras, a gente olha as inscrições dela, uma a uma, né? A gente vê se é aluno da Unicamp, se é maior de idade, né, algumas coisas assim. E eu acho que as monitoras são bem importantes, assim, tanto pra gente ficar de olho nas meninas, mas também acho que fornece uma espécie de conforto pros pais, né? Assim, tem as monitoras supervisionando e tudo mais. Então, tudo é com muito cuidado, né? A gente leva as meninas no ônibus que a gente freta, quando as atividades são mais distantes. A gente fornece os recursos de alimentação, materiais e tudo, para tornar o máximo acessível possível para todo mundo, né? O que importa é que a pessoa queira participar. E aí, se tiver qualquer outra restrição, né, a gente tenta dar um jeito que a gente quer trazer, né? Desde que seja da região de Campinas. A gente também pode ajudar se a pessoa for de outro estado ou muito longe, né? Enfim. Claro. E eu acho muito legal que algumas escolas têm professores de ciência ou de outras áreas, assim, muito engajados em incentivar as meninas a participarem do Meninas Supercientistas, né? Então, a gente recebe muitos contatos de professores. Tem professores também que sempre ajudam seus alunos a fazerem inscrição, que todo ano, quando tem nova edição, lá na escola eles já avisam, já formam equipes para ajudar as meninas a fazer as inscrições, né? Tem uma escola aqui em Campinas, o Oziel, que tem uma equipe de professoras maravilhosas, assim, que elas estavam me contando todo o trabalho que elas estavam fazendo para que as alunas delas se inscrevessem e que para as alunas que se inscreveram conseguissem chegar até a Unicamp também. Então, eu acho que, além de todo o nosso trabalho aqui, os professores e professoras que ajudam as alunas dentro dos colégios deles também, assim, são muito importantes, fazem um trabalho bastante incrível, assim. E muitas alunas falam, comecei a me interessar por ciência, porque a minha professora, meu professor de ciências, começou a falar de ciências, ele era muito legal e coisas do tipo. Então, os professores também das escolas, eles têm um papel muito importante na vida, assim, das meninas. Massa, legal. E para quem quer se inscrever, qual que é o processo, como que funciona?
Então, quando a gente começa a organizar o evento, a gente vai postando geralmente no Insta e no Facebook, quando começam as inscrições. Então, não sei te dizer agora quando vão começar as inscrições para esses 2 eventos, mas a gente posta nas redes sociais que vão começar. Em geral, as inscrições são feitas pelo site. As meninas preenchem esse formulário de inscrição e com algumas informações socioeconômicas, algumas informações pessoais, tudo, pra gente conseguir localizá-las depois. E as meninas que são sorteadas, elas recebem um e-mail e depois elas têm que confirmar a participação. Certo, entendi. Eu achei super massa você ter comentado, né, de forma bastante ampla aí, de todos os aspectos que vocês estão tentando contemplar dentro do projeto, né? Não só do ponto de vista de seleção e esse cuidado de ter a paridade racial também ali dentro, incorporada no projeto, mas também dos cuidados específicos de tudo que envolve a experiência de estar ali participando, né? Isso é muito massa, era uma pergunta que eu ia te fazer e eu gostei muito de saber. Nossa, realmente estão de parabéns, porque é muito fantástico, muito fantástico. Realmente deu pra perceber que vocês pensaram em todos os âmbitos e tudo mais, né? No começo da sua fala, você falou que gosta de participar desse tipo de evento quando você tem a oportunidade também, né? Tem algum que te marcou mais, assim, que você lembra, que você fala, nossa, aquele foi bacana? Nossa, eu acho que durante a graduação, todos os eventos que eram de graça ou que o instituto pagava, alguma coisa assim, eu tentei participar. Mas durante a minha graduação, a gente teve a oportunidade, né? O Instituto de na época eu era aluna do Instituto de Matemática da Unicamp. A gente tem o colóquio bienal de matemática e ao fim do, não, acho que antes do colóquio, desculpa, ia ter o primeiro encontro brasileiro de mulheres matemáticas. E o instituto, ele deu apoio financeiro para vários alunos, inclusive para mim, para a gente ir lá para o Rio de Janeiro, para o Instituto de Matemática, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, se chama IMPA. É um instituto, assim, brasileiro de maior renome em matemática, não tem curso de graduação, só de pós-graduação. E durante o encontro brasileiro de mulheres matemáticas, para mim foi muito incrível, porque eu cheguei num auditório gigantesco lá do IMPA, né? E aí só tinha mulher, sabe? Basicamente. Então, pra mim, foi muito impactante, sabe? Assim, chegar num lugar, num instituto de matemática tão incrível, sabe? Num lugar que parecia coisa de filme, sabe? Porque lá é tão bonito, assim, você tá no Jardim Botânico lá do Rio, tem aquela coisa, nossa, estou no Rio de Janeiro, e lá tem aquelas coisas meio natureza, assim, um instituto bonito, com umas lousas, assim. E aí, aquele lugar que parecia coisa de filme, e chega lá num auditório cheio de mulher também, falando sobre as dificuldades de ser mulher dentro das ciências exatas, mas também falando sobre as áreas de pesquisa delas, sabe? Eu achei isso muito legal. E teve uma palestra, assim, que me marcou bastante, que tinha uma pesquisadora muito, muito sênior, né? Que é professora na USP de São Paulo. E durante a palestra dela, várias palestrantes estavam fazendo palestras em inglês, né? Pessoas que, assim, também eram sêniors, pessoas menos sêniors. E ela falou, ela falou primeiro em inglês, falou, pessoal, me desculpa, mas eu vou ter que falar em português. Porque eu entendo que algumas pessoas aqui não falam português, mas eu acho que a gente tem que investir nas pessoas que estão por vir, né? E como eu quero motivar novos estudantes, e como eu sei que nem todos os estudantes ou pessoas que estão no começo da carreira falam inglês também, eu vou falar em português. Mas se vocês quiserem conversar comigo em inglês, fiquem à vontade, sabe? E eu achei isso muito legal, porque eu pensei, poxa, uma pessoa que tá no lugar que ela tá na carreira dela, ter esse cuidado, sabe? Eu achei incrível, assim, tanto pela palestra dela, que foi muito interessante. Ela é uma pesquisadora realmente muito renomada, tem vários professores do nosso instituto que foram orientandos dela, inclusive, e ela ter pensado tanto nos mais jovens, sabe, nas próximas gerações, assim. Eu achei isso muito incrível. Eu também tive a oportunidade de fazer uma apresentação oral no primeiro Simpósio Brasileiro de Mulheres em STEM, foi lá no ITA. E pra mim também foi muito marcante, assim, porque a gente conhece o ITA, né? Como instituto, assim, acho que também por ser militar, né? Áreas militares, a gente já tem aquela impressão de ser um lugar super antiquado, machista, assim. Então, foi um evento no ITA, de 2 dias, que só tinha mulher. E a gente estava falando sobre iniciativas para incentivar mulheres em ciências exatas, né? Então, eu conheci meninas de vários cantos do Brasil, que também tinham projetos como Meninas Supercientistas,
Então, nesse aspecto, foi muito legal também. Foi outra experiência muito emocionante. E, nossa, acho que todas as edições do Meninas Super Cientistas são muito emocionantes. Acho que não tem nenhuma edição que a gente não chore. E que a gente sempre fica emocionada, sabe? Massa. O ITA, diga-se de passagem, só em 96, né, começou a aceitar alunas mulheres, né, alunas dentro da sua instituição, realmente. Bom, Massa, e eu queria saber também, pensando em termos da sua trajetória dentro da Unicamp, né, e você passou pelo curso de matemática aplicada, certo? E se formou em computação. Sim. Pensando na sua trajetória, estando dentro desses institutos, que são institutos majoritariamente compostos por homens, né? Como que foi essa trajetória e de que forma ela foi marcada, sabe, pelas questões de gênero? Bom, eu tenho uma história longa com a Unicamp, na verdade, porque eu entrei em 2016 e eu não entrei para fazer nem matemática nem computação. Eu entrei em ciências sociais, né? E, bom, eu acreditava que, porque eu acreditava em causas sociais, faria sentido eu fazer ciências sociais, sabe? Porque eu queria fazer ciências sociais, pensava que eu ia mudar o mundo com ciências sociais. Só que eu não gostei do curso. E aí eu comecei a me sentir muito perdida. E eu fui num dia na diretoria acadêmica, assim, depois de uma aula que eu achei horrível. Falando assim, nossa, não dá. Quero ir embora daqui, né? E aí a pessoa que estava conversando comigo na DAC falou assim, que é a diretoria acadêmica da Unicamp. Não cancela sua matrícula no curso. Semestre que vem, o seu curso tem eletivas livres que você pode fazer para qualquer disciplina do curso. Não tem nada que você gostava no ensino médio? Sei lá, qualquer outra disciplina, qualquer coisa que você gostava. Aí eu falei, eu gosto de matemática, gosto de física, tudo mais. Ele falou, tudo bem, então faz as matérias da matemática e da física e vê se você gosta, né? Já que você não gostou das ciências sociais. E aí eu gostei bastante. E eu mudei primeiro para o Instituto de Matemática e eu comecei a fazer as matérias, né, de matemática e física. E eu achei legal. Só que aí eu comecei a fazer as matérias da computação. E pra mim foi, assim, descobrir um novo mundo. Eu nunca tinha tido contato com computação, nem com programação. Foi totalmente novo pra mim. E eu achei muito legal, eu achei incrível. E aí eu tive certeza que eu queria fazer computação. E eu só descobri computação na faculdade mesmo, porque acho que quando você é menina, assim, né, você não tem muito incentivo a estudar computação, a aprender programação, a fazer técnico em informática, né, como os meninos têm. Então, pra mim, descobrir computação foi algo bem novo, assim. E durante o curso de Ciências Sociais, eu não sentia muito essa diferença, sabe, entre meninos e meninas. E na matemática, eu sentia mais. Só que mesmo assim, como eu não estava fazendo as matérias com o pessoal da matemática, como eu estava fazendo um pouco com a galera de outros cursos, às vezes a turma era mais equilibrada, né? Só que quando eu comecei a fazer as matérias da computação mesmo, com a computação, eu comecei a sentir mais isso. Porque, por exemplo, teve disciplinas que eu era a única menina da sala, ou uma das únicas, né? E teve uma disciplina que eu fiz, a Unicamp tem uns prédios que a gente chama de ciclo básico, e eles são gigantescos. E aí a gente estava em uma das salas do ciclo básico, que é uma sala bem grande, e eu olhava, assim, pra sala e eu só via menino, assim, aí eu sentei e fiquei, caramba, será que eu vou ser a única menina dessa turma imensa? E aí chegou do meu lado uma menina que eu nunca tinha visto na vida, ela sentou do meu lado e falou, nossa, que bom que você tá aqui, porque eu achei que eu ia ser a única menina da turma. E aí, nesse momento, assim, pra mim, foi, acho que um choque, sabe? Porque eu fiquei, nossa, caramba, nós somos raridade aqui, sabe? E eu acho que ao longo do curso, assim, várias falas, assim, né, problemáticas, várias coisas que desincentivam a gente enquanto mulher nesses cursos, né? Então, por exemplo, já aconteceu de eu ir muito bem numa matéria, uma matéria difícil. Aí, alguns colegas, né, falam assim, mas você foi bem porque você é mulher, porque o professor gostou de você. Então, a pessoa associa eu ter ido bem na matéria, não com a minha competência, não com as horas de estudo que eu gastei, mas sim por eu ser mulher e isso ter me favorecido de alguma forma, sabe? Ou do professor gostar mais de mim só porque eu sou mulher, ou coisas do tipo, sabe? Então, eu acho que quando você faz uma coisa boa, é porque você é mulher, mas se você faz uma coisa ruim, é porque você é mulher também. Então, parece que os seus feitos, a sua competência, tudo que você faz está relacionado com o fato de você ser uma mulher e sempre da pior forma possível, né? Claro. E eu acho que isso foi uma coisa, assim, que me marcou bastante.
durante a graduação, assim, pensando nas coisas negativas, né? Dos colegas não tiverem como mais um colega, assim, você é mulher, então você tem menos participação porque você é mulher, você foi melhor porque você é mulher e não porque você é competente, sabe? Então, acho que nesse sentido foi uma coisa que me marcou bastante. E também me deu, acho que, na força do ódio, motivação para tentar incluir mais meninas para que no futuro as meninas não passem por essas coisas, sabe? Então, eu acho que a gente, aqui dentro da universidade, a gente quer que a universidade seja um lugar melhor para as pessoas que estão nela, né? Para as mulheres que estão nela, mas também para as meninas que vão entrar dentro da universidade, né? E a gente acredita que incentivando essas meninas, além delas entrarem, assim, na graduação ou no que for que elas queiram fazer mais empoderadas, a gente sente que elas também incentivam meninas ali no entorno delas, né? Então, porque às vezes a gente recebe inscrições falando assim, minha amiga fulana participou da última edição, né? Porque elas indicam a amiga que participou, falando que gostou muito e eu também quero participar porque ela participou e gostou. Então, a gente percebe que as alunas conversam com as meninas que elas convivem e também acabam incentivando, né? Tipo, gostei muito, se inscreve também. Ou você vai gostar também. Ou tentam se inscrever de novo e coisas do tipo, porque elas gostaram muito. Então, a gente acredita que elas também fazem parte da transformação. Que a gente planta uma sementinha nelas e elas vão plantando a sementinha em outras pessoas, sabe? Né? Exato. Muito massa. Bom, essa realidade a gente sabe que acontece dentro da universidade pra caramba, né? E isso se estende também para o ambiente de trabalho, né? Pensando um pouco aí nos trabalhadores que estão ouvindo a gente, trouxe alguns dados aqui para a gente pensar um pouco e se dar conta dessa realidade, né? Então, 51% da população brasileira são mulheres, né? Mas a gente sabe que elas estão subrepresentadas principalmente nesses espaços de poder. Então, se a gente pensa, por exemplo, na política, né? A gente tem 16%, né, do corpo político composto por mulheres. Se a gente pega dados do IBGE relacionados ao trabalho, então as mulheres ganham 78% do salário dos homens em média, tendo a mesma qualificação, né? E aí a gente pensa que conforme a gente vai avançando também no nível de preparação, de estudo e etc., conforme a gente vai subindo, essa disparidade ela vai aumentando, né? É justamente o caminho contrário do que se poderia esperar, né? De acordo com o CNPq, as mulheres constituem 43% dos pesquisadores científicos no Brasil, que já é inferior à sua composição populacional, né? Mas, além disso, eles apontam uma curva que aparentemente seria otimista, de que esse número iria superar o número de homens em 10 anos, mais ou menos. Só que se a gente começa a parar para pensar e olhar com mais detalhes, a gente vai vendo alguns problemas que vão aparecendo aí dentro desses números, né? Então, se a gente pensa em cargos de liderança, por exemplo, né, dentro da pesquisa, isso a gente ainda não consegue enxergar muito, porque menos de 10% dos membros da Academia Brasileira de Ciências são mulheres e apenas 21% dos coordenadores de projetos temáticos da FAPESP, por exemplo, também são mulheres. Então, a gente vê que conforme a gente vai avançando no nível de escolaridade, no nível de preparação e também no nível de remuneração, né, as mulheres vão se tornando cada vez menos representadas ali dentro. Eu peguei também um relatório da Elsevier e eles falam que a jornada do pesquisador através das lentes de gênero é o nome do artigo, né? Foi um estudo feito em 15 países e, apesar da participação feminina nas ciências exatas está aumentando, a gente sabe que isso veio acontecendo no Brasil também, né? Principalmente com a expansão das universidades, o Reúne, que a gente viu bastante ali dentro do governo Lula, né? A desigualdade ela ainda permanece quando se trata de publicações, citações e bolsas que são concedidas, né? E a gente vê isso no nosso dia a dia dentro da universidade. Então, trabalhos publicados por mulheres, o estudo apontou, eles são menos citados, são citados com menos frequência do que os trabalhos são publicados por homens também, né? Além disso, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, mostrou que as mulheres são 59% dos estudantes universitários, só que nos cursos de exatas são 41%. Nas engenharias, 29%. E dependendo do curso, isso pode cair mais ainda. Então, na física, a gente tem abaixo de 20% e na mecânica chegou a 10%. Então, a gente começa a olhar para esses dados, né, e vai se tornando cada vez mais impossível negar que essa disparidade existe e que ela acontece, né? E aí, o que eu queria te perguntar é de que forma você enxerga isso e o que você pensa que pode ser as causas, né? Da onde vem esse tipo de fenômeno? Bom, eu acredito que, mesmo sendo muito nítido essa disparidade, algumas pessoas, né, homens em geral,
eles não percebem que esse problema existe porque para eles é muito cômodo, né? Porque eles são favorecidos nisso. Então, eu acho que uma forma, às vezes é engraçado, né, falar assim, mas eu acho que uma forma de você contribuir com as mulheres que já estão é não atrapalhando. E você, como colega de trabalho, pode não atrapalhar, assim, se você vai fazer um comentário, acho que você pensa, será que esse comentário vai motivar de alguma forma a minha colega? Vai ser uma crítica construtiva? Se não, guarda pra você. Porque eu estava assistindo uma palestra da professora Márcia Barbosa, ela é uma professora da física da Universidade do Rio Grande do Sul, uma pesquisadora super influente. E a professora Márcia me falou uma coisa que chamou muita atenção durante essa palestra, que foi, ela entregava muito ela do porquê as mulheres evadirem tanto, né? Se era porque as mulheres casavam, se era porque elas tinham filhos. E durante as pesquisas dela, ela viu que um dos motivos eram comentários dos colegas. E eu acho que é uma coisa que a gente não se atenta tanto, né? Mas que tem um impacto muito grande, porque eu acho que esses comentários vão danificando muito a autoestima das pessoas, né? E então acho que, de fato, assim, se as pessoas estão, como você mantém, tentando tornar um ambiente melhor, tentando porque tem muita evasão, né? Por nível e tudo mais. Sim. Então, acho que você pode contribuir dessa forma, não atrapalhando. Eu acho que a gente pode contribuir, assim, como a gente está fazendo, que é incentivando que mais meninas entrem, mas para que elas entrem, a gente quer que elas permaneçam, né? Então, acho que essas coisas que eu falei, fazem bastante diferença. E eu acho que eu já respondi, acho que as duas meio em conjunto, né? Mas eu acho que isso começa desde criança, né? Então, por exemplo, se você vai num lugar e tem uma seção de brinquedos para meninas e brinquedos para meninos, os brinquedos para mim são tipo Lego, são algumas coisas de carrinhos, construção, e para as meninas são bonequinhas, coisinhas de cozinha, de imitando essas tarefas ao lar, né, de cuidados e coisas do tipo. E acho que essas coisas na primeira infância já fazem muita diferença na mentalidade que a pessoa vai construir para a vida dela inteira, né? Então acho que é uma coisa sutil, mas que tem um impacto grande ao longo da vida da pessoa. Sim. É fundamental, né, a gente pensar do ponto de vista da construção dos papéis sociais que a gente vai criando pra gente, né? Eu estava vendo esses dias um vídeo da Rita Von Hunt, que é uma influenciadora digital, né, professora, pesquisadora, ela é da área de estudos culturais, né? E ela estava falando justamente sobre essa questão, né, de como que os papéis sociais vão sendo construídos desde a primeira infância, que é isso que você estava falando, né? E aí ela traz uma citação que eu achei bacana, que é do Aristóteles, que ele fala que a arte imita a vida. E aí logo depois não, né? Alguns séculos depois a gente tem o Oscar Wilde falando que a vida imita a arte. E isso é importante por quê? E ela começa a fazer essa reflexão. Porque em algum momento, né, a gente vive dentro de uma sociedade. E a gente é influenciado por essa sociedade e a gente aprende a se construir, né, e aprende a construir a nossa identidade dentro dessa sociedade, né? Então, em algum momento, a gente começa a pegar aquilo que a gente está vendo e introjetar. Então, a partir também dos papéis que a gente vê na TV, que a gente presencia no dia a dia, daquilo que a gente ouve os nossos colegas falando, daquilo que os nossos pais falam e nos ensinam, a gente vai construindo as noções do que é ser homem, do que é ser mulher e do que é o nosso papel como homem, o papel como mulher, quais trabalhos são trabalhos de homem, quais trabalhos são trabalhos de mulheres, né? Então, o aspecto cultural, ele é fundamental, né? E é muito importante a gente pensar a questão da representatividade nesse sentido, que é o que boa parte do trabalho de vocês fazem, né? Do projeto de vocês, que é mostrar que existe, que tem mulheres fazendo, que tem mulheres presentes nesses espaços e que isso é possível, né? E isso é fundamental. Massa. Pensando também do ponto de vista do trabalho, a gente poderia elencar a questão da dupla jornada também, né? Que é algo que está bem presente para as mulheres, né? Você pode comentar sobre? Certo. Eu já ouvi de muitas colegas, assim, né, durante os anos na Unicamp, então eu acho que talvez eu fale de um ponto de vista da minha percepção e não pautado em dados aí, com referências, né? De uma vez eu e uma colega, a gente estava convidando outras colegas do Instituto para participarem de uma reunião que a gente ia fazer de mulheres no Instituto de Matemática. E a gente convidou na Unicamp a gente chama de PED, mas que é um programa de estágio didático, né? Então, um aluno de pós-graduação,
ele faz um estágio como professor, que é sendo tipo monitor nas aulas da pós-graduação. E a gente convidou a nossa PED dessa disciplina e ela falou, nossa, que legal, né? Gostei muito disso e eu acho muito interessante porque quando a gente está na pós-graduação, a gente tem que continuar fazendo as nossas tarefas, mesmo se a gente tem, por exemplo, um companheiro. Então, a gente tem que ficar o dia inteiro na universidade, a gente tem que ficar o dia inteiro trabalhando e chegando em casa, a gente também tem que tomar conta da casa. Ou se não, se a gente tem um companheiro e ele tem alguma oportunidade muito grande na carreira dele, né? Se ele também está fazendo pós-graduação, coisa do tipo, geralmente a gente tem que parar a nossa vida para acompanhar a carreira deles. E é muito raro que um homem pare dessa forma para acompanhar a carreira da mulher. Então, a mulher, em geral, ela continua, mas o homem não devolve esse apoio para a parceira, né? Em geral, ele se separa da parceira, ou coisa do tipo, né? Nessas oportunidades grandes na carreira das mulheres. E eu achei isso muito interessante, né? Porque a gente percebe que existe toda uma sobrecarga muito grande na mulher de tipo, ok, mas você está fazendo pós-graduação, mas você tem que cuidar da casa. Algumas mulheres estão fazendo pós-graduação, são professoras e também têm filhos, têm que cuidar dos filhos. E toda essa carga emocional, mental, todo esse trabalho acaba sobrando para a mulher, né? E nos últimos anos eu vi que aqui no Brasil surgiu uma iniciativa que eu acho muito legal, chamada Parents in Science, que justamente são pais cientistas que discutem sobre temas. Eu acho que eles também até, aí vocês me corrijam se eu falo alguma besteira ou coisa do tipo, mas eu acho que eles também até estudam e propõem políticas para esses pais que também são cientistas, né? E aí as mães cientistas acabam sendo as mais impactadas, né, com essas políticas. Se eu não me engano, agora, quando você preenche o seu currículo, se você ficou afastada por causa de maternidade ou coisa do tipo, você pode indicar lá que essa pausa foi por essa razão, né? Você pode ou não. Lattes, né? Isso no seu currículo Lattes. E antes não era possível você fazer isso, né? Então, eu acho que o Parents in Science é muito legal e que todas essas iniciativas são fundamentais aí para a gente construir um ambiente melhor dentro da ciência, né? Para os pais, em especial para as mães. Sim, e aí é fundamental essa questão, né, do trabalho não remunerado que é exercido fundamentalmente pelas mulheres, né? Primeiro porque ele é uma forma de exploração, né, que é necessária para o capital, né, se perpetuar, que é a perpetuação da força de trabalho, né? Então, assim, muitas vezes a gente ouve os homens falando, né? Porque eu trabalho o dia inteiro, não sei o quê, quero chegar em casa e tá tudo pronto, a janta preparada, os filhos cuidados, a casa limpa, etc, etc. E nem reconhecem isso enquanto uma forma de trabalho e uma forma de trabalho essencial para a perpetuação da sua própria vida, né? Da sua própria existência. Não é incomum a gente ouvir também os homens falando de que não conseguiriam viver sozinhos ou que se perdesse a mulher não ia conseguir fazer mais nada, e etc, etc. Então é um trabalho que ele não é remunerado, ele é subvalorizado e ele é essencialmente desempenhado pelas mulheres. E aí, mais do que isso, né? A importância desse tipo de política que você estava comentando é justamente para a gente entender que esse tipo de tarefa, né, tomando o trabalho não remunerado como um exemplo, né, ele não tem que ser apenas uma questão de ajuda, né? O homem não pode se ver como um ajudante da mulher nesse tipo de tarefa, mas tem que ser tarefas compartilhadas em que ambos tenham a mesma responsabilidade diante da casa, diante dos filhos, diante da família e da construção da sua própria vida, né? E aí que a gente acaba batendo num assunto que é muito caro, né? E que a gente, como sindicato, né, tem trazido sempre nas nossas campanhas salariais e nos nossos debates que a gente vai fazendo ao longo do ano, que é a licença maternidade e a licença paternidade, né? Como você comentou, teve essa modificação aí no currículo Lattes que agora pode ser implementada, que é fundamental, né? Porque, para quem não é da área e não está acostumado, a questão do número de publicações, do quão ativo é o pesquisador, é fundamental para a carreira dele, né? Então, se em algum momento ele fica ali por algum período, né, inativo, sem produzir e tudo mais, ele pode ser mal visto, né? E aí, quando isso acontecia por uma questão de maternidade, por exemplo, a pesquisadora não tinha nem como demonstrar que foi por isso, né? Então, a gente já vê que a própria forma como o sistema funciona já vai fazendo seleções, né, e limitando acesso a melhores vagas, melhores empregos, etc, né? Então, a questão da licença paternidade e maternidade a gente tem trazido. A nossa proposta, em geral, tem vindo pela equidade, né? Então, tanto a licença maternidade e a paternidade seria da mesma quantidade de dias, né? Isso é fundamental porque a gente viu um exemplo que aconteceu na Espanha. Eles conseguiram
igualar as duas licenças, né? E começaram, na verdade é algo bem recente, então eles estão começando a avaliar como que isso teve influência dentro da sociedade, né? Muitas vezes as pessoas não percebem qual é a importância simbólica disso, mas além da importância simbólica, existe uma importância material, que é o fato dos maridos começarem a ter que assumir essas responsabilidades com os filhos. E uma coisa legal que eles apontaram também era da importância dessas duas licenças não serem tiradas juntas, porque aí cai justamente nessa questão de se tanto o homem quanto a mulher estão em casa cuidando do filho, eventualmente, na verdade eu diria na maior parte dos casos, a mulher acaba assumindo a maior parte do trabalho. Então o que eles têm tentado incentivar é de que eles tirem períodos diferentes. Então em algum momento a mulher vai estar trabalhando e o cara vai estar tendo que cuidar da casa, né? Isso gera uma mudança de mentalidade que é fundamental, né? Para se pensar esse processo da divisão do trabalho, né? Entre homens e mulheres. Então é bem massa e é parte disso que você estava comentando, das medidas que são necessárias para a gente vencer essa desigualdade, né? Então, pensando um pouco nesse sentido, por onde você pensa que passa, então, esse caminho para a gente superar a desigualdade de gênero dentro do ambiente científico? Você comentou já alguns exemplos, né? Nossa, eu acho que dentro do ambiente científico, acho que várias das coisas que eu falei no geral valem, né? Tanto a parte dos comentários e coisas do tipo. Mas eu também acho que algumas iniciativas que eu vi que eu acho bem legais são iniciativas que tentam incentivar as mulheres, tipo meninas super cientistas, mas pra, tipo, gente grande, sabe? Coisa do tipo. Ou talvez em concursos, eu acredito que também, assim, eu, Marcela, né? Acredito também que seria legal se a gente tivesse vagas exclusivas para mulheres, né? Porque, poxa, se as mulheres têm menos oportunidades, vamos dar a oportunidade para as mulheres, porque em algum momento isso não vai mais precisar existir, né? Sim. Então, acho que isso também seria muito legal. Eu acho que isso faria muita diferença a longo prazo, né? Porque, poxa, se você é uma mulher que está no começo da carreira, uma cientista no começo da carreira, e você vê mais mulheres cientistas no final da carreira, né? Assim, mais seniors na carreira, isso te dá um gás ali para persistir, para continuar, ou para ter uma referência, né? Porque eu acho que a referência é muito importante, tanto para as meninas do Meninas Super Cientistas, mas para a gente que está na faculdade, né? Porque, por exemplo, se eu sou uma aluna que está na graduação e eu não tenho nenhuma professora mulher, que exemplo eu vou ter, né? Em quem eu vou me inspirar, ou se eu tiver algum problema, com quem eu vou contar se eu precisar de alguma coisa. Então, nisso eu acho que essas iniciativas de apoio também são muito importantes, essas iniciativas que tentam amparar e proteger essas pessoas, os direitos dessas pessoas e também ter lugar para as pessoas poderem denunciar e ser seguro e acolhedor. Eu acho que isso é muito importante e que esse tipo de iniciativa faz total diferença. Então, eu acho que se eu fosse elencar 3 coisas, seriam, acho que primeiro, poxa, se você não é uma mulher, mas você está colaborando ali, trabalhando em conjunto com essa mulher, tente tornar a experiência dela mais agradável. Eu acho que todas essas iniciativas que tentam inserir de alguma forma mais mulheres, né, sendo vagas reservadas para as mulheres e tal, super importantes, super legais, mas que também dentro das instituições tenham um lugar onde as pessoas possam se sentir acolhidas, falar sobre os problemas, denunciar assédio, coisas do tipo, porque eu acho que a impunidade faz com que as mulheres saiam e que as pessoas que, por exemplo, assediadores, permaneçam ali, né? Então, eu acho que esse outro tipo de coisa seria também fundamental para a gente contribuir com a inserção de mais mulheres e preservar as mulheres que a gente tem ali. Massa, legal. Bom, então quais são os próximos passos aí do projeto? Eu queria que você comentasse. Você falou que esse ano vão ter 2 edições, né? Sim. E o que vocês estão planejando, estão pensando em fazer? Pode falar? Não sei se ainda é secreto, né? Então, para esse ano, a gente tá planejando seguir o mesmo formato, né, de evento, né? Então, com atividades práticas, palestras, visitas a museus. A gente ainda não posso falar assim da curadoria do evento e tudo mais, mas uma coisa que também é muito importante pra gente é patrocínio. Então, se a gente tiver mais patrocinadores, a gente consegue proporcionar coisas mais legais. Então, a nossa meta é conseguir expandir o evento nesse sentido também, né, de mais infraestrutura para as meninas, porque isso é super importante pra gente. E, bom, eu acho que eu ainda não posso contar muito sobre as atividades que teremos, mas
Bom, acho que todas as edições foram super legais e essa não vai ser diferente. A gente sempre tem algumas oficinas diferenciadas, algumas visitas legais, né? Por exemplo, ano passado a gente teve CNPEM, durante o evento online a gente teve uma visita remota ao CNPEM também. Então, as pesquisadoras do CNPEM trabalham lá, são super parceiras nossas, né? E, bom, a gente espera aí também contar com elas. Acho que é isso. E a gente sempre também tem muito apoio da Unicamp, né, enquanto instituição, pró-reitoria de extensão, pesquisa, enfim, o pessoal da Unicamp também sempre apoia muito a gente. Isso aí. Então, pessoal, você que ouviu, tá prestando atenção aí no nosso podcast, fiquem ligados, quem quiser ajudar, quem quiser cooperar, seja com atividades ou seja com dinheiro, que a gente precisa de dinheiro. Sim, patrocínio é bem O importante. pessoal pode entrar em contato com vocês, como que faz para acessar, para entrar em contato, como que a gente... Eu recomendo que todo mundo que tiver interesse em apoiar o Meninas Supercientistas de alguma forma, mande um e-mail pra gente, é meninasupercientistas@gmail.com. Preferimos que falem por lá, né, porque às vezes nas redes sociais não dá pra gente ler as mensagens de todo mundo ou coisa do tipo, então é uma boa. No momento, nós não estamos expandindo a equipe, né? E a curadoria do evento a gente que faz, né? A gente convida as pessoas para palestrarem, coisas do tipo. Mas as pessoas podem ajudar, por exemplo, falando sobre o Meninas Supercientistas, compartilhando o Meninas Supercientistas. Ou quando a gente for fazer uma edição, poxa, eu tenho uma prima, uma sobrinha, uma filha, uma conhecida, que é uma menina, se encaixa nos requisitos, né? Isso também é super legal pra gente. Ou se você conhece escolas, mandar para as escolas, isso é uma super forma de ajudar a gente também. Legal, massa. E você quer deixar um recado final aí pra gente? Quer falar alguma coisa? Fique à vontade, a câmera tá ali, é só dizer. Beleza, então primeiro eu gostaria muito de agradecer todo mundo pelo convite, né? Vocês todos aqui pelo convite. Queria agradecer também todo mundo que me ouviu até agora falando e queria pedir para vocês, por favor, seguirem as Meninas Supercientistas nas nossas redes sociais. Nós temos Twitter, Insta, nós temos um site e um Facebook, uma página no Facebook. E, bom, compartilhem as nossas postagens, curtam, nos sigam. E, bom, vamos apoiar mais mulheres na ciência, queremos mais mulheres na ciência e o lugar da mulher onde ela quiser, inclusive na ciência. Massa, da hora. Valeu, pessoal, a gente vai ficando por aqui então, vamos finalizar esse programa. Fiquem ligados, nos sigam nas redes sociais, tanto o Sindicast, no seu reprodutor aí de músicas favorito, ou nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, dá uma procurada lá. E aí, logo mais vai estar saindo aí esse novo capítulo, esse novo programa pra galera. E a gente vai compartilhar, porque o projeto é muito bacana. Valeu, viu? Valeu pela sua presença, por ter aceitado o convite. Foi muito massa. Obrigada.